mais possibilidade terapêutica. Então, hoje os cuidados paliativos tiveram também um grande crescimento, e eles são vistos hoje como uma forma de abordagem que pode ser realizada tanto pelo intensivista quanto pelo paliativista, e o objetivo dessa abordagem é a melhoria da qualidade de vida dos pacientes e dos familiares que enfrentam doenças ameaçadoras à vida. E por que dos pacientes e familiares? Hoje, com o crescimento dos cuidados paliativos, a gente vê o paciente e família como se fosse uma unidade a ser cuidada. Então, os cuidados paliativos atuam prevenindo, identificando e tratando o sofrimento físico, psíquico, espiritual e social. E para a gente conseguir abordar tantas dimensões de um mesmo indivíduo e da unidade que ele forma com a família, a gente tem que trabalhar em equipe. Então, a base do cuidado paliativo, feito por paliativista ou não, é o trabalho interdisciplinar. E trabalhando em equipe, a gente é sempre muito mais assertivo e consegue ofertar um cuidado mais completo e de qualidade. E aí, uma questão que a gente precisa discutir e repensar todos os dias. Com o crescimento dos cuidados paliativos, hoje assume-se que eles devem ser ofertados a todos os pacientes em concomitância com os cuidados curativos, só pelo fato de o paciente enfrentar uma condição ameaçadora de vida. Que seria isso? Seria um conceito de um cuidado que, mesmo diante da possibilidade de reversão e de tratamento curativo, ele surge lidando com o sofrimento físico e das outras dimensões do indivíduo causados por essa condição ameaçadora de vida. Esse fórum, né, que estimula uma série de discussões, né, o grupo de estudos do fim de vida do Cone Sul, eles publicaram uma série de definições e recomendações de ações integradas para cuidados paliativos em unidade de terapia intensiva. Então, para deixar mais claro, né, para ressaltar isso, que o cuidado paliativo, ele entra não só no fim da vida, na terminalidade, mas ele pode ser ofertado, e ele é adequadamente ofertado, mesmo a chegada dos pacientes à UTI, né, lidando com aquele sofrimento, né, ajudando a diminuir o sofrimento associado à condição, à internação naquele ambiente. Eu trouxe esse quadro, né, que aqui fala da definição mais abrangente de cuidados paliativos. Então, é uma abordagem que visa a melhoria da qualidade de vida dos pacientes e dos seus familiares que enfrentam doenças ameaçadoras à vida, através da prevenção e do tratamento precoces dos sintomas, do sofrimento físico, psíquico, espiritual e social. E esses cuidados devem ser prestados a todos os pacientes em concomitância com os cuidados curativos, sendo a intensidade individualizada de acordo com as necessidades. Claro, se o paciente não tem sintomas físicos a ser cuidados, um sofrimento importante, pode ser que ele não vá se beneficiar daquela abordagem naquele momento. Mas esse olhar deve ser ofertado a ele, né? Ele tem que ter a oportunidade e saber que ele pode contar com essa abordagem também. Enquanto que cuidados paliativos em ambientes intensivos são aqueles a ser prestados a todos os pacientes com risco de vida e com sintomas que comprometam a qualidade de vida. Então, só do paciente ter algum sintoma descontrolado, ele já se beneficia dessa abordagem. O que eu quero dizer aqui? Mesmo quando o paciente tem uma possibilidade curativa, a gente não deve focar só na doença. E essa é uma tendência do cuidado em saúde, principalmente da medicina, né? E da formação do médico. A gente foca muito na doença e a gente deixa de avaliar o indivíduo. Aqui para ressaltar, então, essa ampliação do conceito de cuidados paliativos, e esse conceito, ele não é novo, ele tem se desenvolvido nos últimos 10, 20 anos, nos últimos 10 anos, mais especificamente aqui no Brasil. Então, hoje, esse é o conceito moderno de cuidados paliativos, trouxe bem ilustrado aqui para vocês. Então, a gente já deve ofertar os cuidados paliativos. Isso já, pelos estudos, traz benefício aos pacientes, já no diagnóstico de doença ameaçadora de vida. Quando é uma doença
lidando com todo aquele sofrimento que vem daquela ruptura mesmo de ser diagnosticado, né? Receber um diagnóstico de uma doença que você não esperava, uma condição que faz com que você muitas vezes perca o seu status na sociedade, na família, você cria uma crise ali na sua família que às vezes estava muito bem estruturada, né? Você perde várias posições, trabalho, muitas vezes relações, amigos. Então, imaginem, né? Fora os sintomas físicos, às vezes relacionados à própria doença. Quando é uma doença com tendência à progressão, o cuidado paliativo, ele traz benefício ao paciente, mesmo, né, durante esse acompanhamento do especialista, em que ele sofre intervenções potencialmente, né, modificadoras de doença, e com a progressão da doença e as limitações associadas a ela, o cuidado paliativo ele passa a predominar. No fim de vida, ele é exclusivo e, idealmente, infelizmente, a gente não consegue fazer isso hoje ainda, e é algo que a gente tem o desejo de fazer no IPSENG, tanto na UTI quanto na enfermaria, é o acompanhamento da família no luto, nesse processo de luto, para reduzir a taxa de luto complicado, né, como uma forma de acolhimento e de cuidado dessa unidade paciente-família. E o que, assim, por que seria importante? Alguns estudos já nos mostram, né, o quanto o médico intensivista, os clínicos em geral que trabalham na UTI, eles tendem a diminuir, então eles ficam muito focados na doença, na condição ali potencialmente reversível, nos protocolos, e eles tendem a amenizar o sofrimento associado a sintomas físicos, psíquicos, psicológicos. Então, esse estudo aqui, que é o suporte, ele é bem antigo, ele foi feito na década de 90, mas ele ainda é bem real, né? Ele reflete o que a gente vê hoje em dia acontecendo em todos os hospitais, né? E ele estudou como que era ruim a comunicação entre os pacientes e os médicos, né? Os médicos que cuidavam desses pacientes graves, não só na UTI, mas em outros setores do hospital também. E mesmo com intervenções, né, essa comunicação não melhorou, mostrando que isso é um processo de mudança de cultura, de educação, que é o que a gente está fazendo aqui, né? De ampliação dos horizontes para que a gente melhore cada vez mais a nossa assistência, trazendo conceitos novos, atuais, que só tendem a crescer. Então, esse estudo nos mostrou que apenas 47% dos médicos sabiam em que condições os pacientes desejavam não ser reanimados. Isso também mostra, assim, muitas vezes o paciente não se expressa porque o médico não pergunta, ele não tenta acessar essa dimensão do paciente, os desejos e valores dele durante a internação, e também os pacientes tendem a ser fechados em relação a isso, muitas vezes, assim, dependendo do contato que eles têm com o médico. Então, outros dados desse estudo, 46% das ordens de não ressuscitação foram registradas 2 dias antes do óbito, ou seja, foram ordens de não ressuscitação bem tardios. Talvez, se tivessem sido mais precoces e a condição que indicou essa ordem de não ressuscitação não se desenvolveu 2 dias antes de morrer, né? Provavelmente era esperado, né? Foi algo que foi se desenvolvendo e foi perceptível muito antes disso, né? Então, assim, se tivesse sido definido antes, quantas questões poderiam ter sido trabalhadas, né? Talvez esse cuidado teria se proporcionado mais conforto a esses pacientes. 38% dos pacientes que faleceram passaram pelo menos 10 dias na UTI. Então, essa tendência de transferir a morte para a UTI, isso existe, isso é palpável. Nós clínicos e os intensivistas sofrem com isso também. E cerca de 50% dos pacientes que faleceram no hospital relataram dor moderada, intensa, ao menos na metade do tempo de segmento. Então, pelo menos metade do tempo de segmento pela equipe, o paciente teve dor moderada intensa. E outros sintomas presentes também, fadiga extrema, dificuldade em tolerar o sofrimento físico e emocional. Então, isso é um fato.
os sintomas físicos e psíquicos dos pacientes graves, estando ou não na UTI, isso é mais gritante na UTI, porque o foco é muito na doença, isso faz parte da formação e da educação dos profissionais, né? Os sintomas físicos, o sofrimento fica de lado. Né? E uma outra conclusão que eu até destaquei deste estudo é que os médicos tratam seus pacientes doentes graves mais extensivamente do que eles escolheriam para si próprios. Então, os próprios médicos que estavam realizando aquelas medidas de prolongamento da vida ou prolongamento do morrer, eles não gostariam de receber esse cuidado que eles estavam dando. Mas faltou muita comunicação. Né? O estudo é bem enfático em relação a isso. Esse artigo, ele fala, né, sobre o cuidado paliativo nas unidades de terapia intensiva, por quê, aonde, o que, quem, quando e como. E pela nossa proposta hoje, né, de iniciar essa série de aulas, eu destaquei muito o porquê e como. Então, por que trabalhar e investir em cuidados paliativos na unidade de terapia intensiva, pela alta taxa de sintomas estressantes, que pode chegar até 75%, dependendo do estudo. Acredito que em alguns ambientes seja até mais alto do que isso, né? Sintomas estressantes que muitas vezes não são abordados ou são negligenciados, tendem a ser negligenciados, e que cuidados paliativos proativos, realizados ou não por equipe de cuidados paliativos na UTI, aumentam a qualidade de vida e reduzem o tempo de permanência na UTI, assim como o tempo de internação hospitalar. E ao contrário do que muitos pensam, os cuidados paliativos proativos na UTI não afetam a taxa de mortalidade dos pacientes, porque muitas vezes aqueles pacientes que a gente tem a percepção de que a gente precisa, como se diz, recuar, mudar de extrato, ser menos invasivo. Gente, essa luz está desligando toda hora, desculpa. Esses pacientes vão falecer. Isso é um sinal de que realmente nós estamos prolongando, em muitos casos, o processo de morrer dos pacientes e não prolongando a vida com qualidade e dignidade. E como? Manejo básico de sintomas. Então, a gente pode investir nessas discussões no dia a dia também, né? Nas aulas teóricas, fazer protocolos para o CTI, para que os plantonistas, os profissionais, consigam enxergar bem os sintomas, avaliar bem os sintomas físicos, mesmo que eles não tenham relação direta com a doença de base, e fazer o tratamento básico, né? Uma discussão rotineira de metas de cuidado, então uma revisão rotineira do plano de cuidados é sempre indicado. Muitas vezes o paciente entra com uma proposta e tem uma evolução inesperada, e muitas vezes a gente precisa rever esse plano de cuidado, né? Tudo que a gente inicia para o nosso paciente é uma ponte para alguma coisa. Então, o que eu espero? Como que eu espero que esse paciente responda? Qual que é o meu objetivo? Então, quando o meu paciente está lá 3 meses internado e está tendo a 20ª sepse, né, já usou todos os antibióticos de amplo espectro, quando eu estou iniciando mais um ciclo de antibiótico, o que eu espero? Né? Então, rever rotineiramente, rediscutir o plano de cuidado com a equipe multiprofissional é muito importante. Avaliar também os desejos e os valores do paciente. Muitas vezes a gente está cuidando de um paciente que a gente não sabe quem ele é. O paciente fica despersonificado, né? Ele é ali um paciente, mas é uma pessoa com uma história também. E muitas vezes, né, a nossa UTI tem esse perfil de ter pacientes que não respondem por si, entubados ou rebaixados ou em delírio. Muitas vezes essa avaliação ela pode ser feita com o representante do paciente, né? Muitas vezes o paciente não falou com o médico seus desejos e valores, mas falou com algum familiar, com a esposa ou com o filho. Comunicação empática, então investir em técnicas de comunicação,
e se enxergar a comunicação como algo terapêutico, isso é importante. Então, investir em comunicação é tão importante quanto investir em estudar controle de sintomas. E, principalmente, essa parceria e sincronia entre o paliativista e o intensivista. Isso é muito importante, porque os dois fazem cuidados, um complementa o outro, né? E juntos eles ofertam um cuidado de melhor qualidade. E é ético fazer cuidados paliativos, a gente tem oficiais que nos respaldam, né, como fazer, né, como justificar. Hoje, alguns documentos falam, algumas pessoas falam, existem várias discussões sobre a ética do cuidado paliativo, e muitos colocam que hoje a medicina é feita de forma defensiva. Então, muitas vezes, a equipe de saúde, o médico, iniciam medidas terapêuticas, muitas vezes fúteis, em pacientes em que não se espera uma melhora, né? Muito mais com receio do que ele pode ter que responder, ele tem medo, muitas vezes, de assumir uma conduta, e aí acaba realizando medidas que são fúteis, que não vão trazer benefício para o paciente. Lembrando que essas decisões são técnicas. Então, quem tem a capacidade técnica de julgamento em relação ao que traz ou que não traz benefício para o paciente é o profissional de saúde, né? Então, essas decisões não podem ser delegadas para a família. Compartilhar é diferente de delegar. Então, vou abordar um pouquinho a bioética e a legislação dos cuidados paliativos para mostrar que cuidado paliativo é ético e que a gente está respaldado a fazer, quando a gente faz cuidado paliativo de qualidade. Então, tudo isso parte, né, desses conflitos bioéticos. Então, o que seria a bioética, né? É uma preocupação com as implicações dos avanços da ciência sobre a vida humana. Então, a possibilidade da gente fazer eutanásia, de prolongar com tecnologia o processo de morrer, é uma preocupação bioética, né? Ela acaba sendo uma ponte entre duas culturas, que é a científica e a humanística. Então, é uma fala que ilustra muito a bioética. Nem tudo que é cientificamente possível é eticamente aceitável. Então, transpondo um pouco esse conceito para o nosso dia a dia, eu posso manter um paciente vivo, entubado, com amina vasoativa, usando vários ciclos de antibiótico, mas se eu não espero que ele vá se recuperar, né? Se ele não tem nenhuma perspectiva de melhora, ou se ele tem uma perspectiva de melhora ou de reversibilidade limitada, e essa condição em que ele vai ficar não está compatível, não é compatível com os desejos e valores dele, isso não é ético, né? E a gente atua aqui na bioética em cima de alguns princípios básicos, que é a beneficência, então a gente sempre deve fazer o bem, a não maleficência, que é jamais causar o dano intencional. Então a gente deve sempre evitar intervenções que determinem desrespeito à dignidade do paciente como pessoa e evitar o sofrimento ou aliviá-lo. A autonomia é um princípio da bioética, que é a capacidade de autodeterminação, e muito claro, a gente precisa, para o paciente que é leigo e que está passando por mesmo não leigo, às vezes ele está passando por uma situação altamente estressante, ele perde a capacidade ali, a capacidade técnica dele acaba se diluindo ali no meio do estresse, da emoção. Então, assim, esse paciente ele precisa de informações técnicas que devem ser dadas pelo profissional de saúde. Então, as condutas técnicas sempre devem ser definidas, claro que da melhor forma, com muita discussão e muito embasamento científico pelos profissionais de saúde. Um pouco sobre a legislação, então, os cuidados paliativos, eles estão respaldados por resoluções do Conselho Federal de Medicina. A primeira e mais famosa é a 1805, que foi publicada em 2006, e ela fala que é permitido ao médico limitar ou suspender procedimentos e tratamentos que prolonguem a vida do doente em fase terminal, de enfermidade grave e incurável, respeitada a vontade da pessoa
ou do seu representante legal. E aí entra muito a questão do compartilhamento de decisões, que muitas vezes é confundida com o ato de delegar decisões técnicas à família. Investindo em comunicação adequada, esses conflitos muitas vezes são evitados. Na verdade, assim, na grande maioria das vezes. Por quê? Na grande maioria das vezes, o que as famílias e os pacientes querem é o melhor cuidado. O médico, então, tem a obrigação de esclarecer ao doente ou seu representante legal as modalidades terapêuticas adequadas para cada situação. Então, se existe alguma modalidade terapêutica, geralmente ela não deve ser nem citada, né? E a gente sempre precisa focar no que a gente pode fazer, né? E a gente às vezes tende a focar no que a gente não vai fazer, o que a gente não pode fazer, e a gente dá a impressão de que não vai fazer nada. Então, muito cuidado com a comunicação, né? Sempre pensar, tentar ser empático mesmo, se colocar do lado de quem está recebendo a notícia. Essa decisão, né, referida acima, ela deve ser fundamentada e registrada no prontuário. Eu acredito que isso, né, é feito atualmente. Na minha época de residente, por exemplo, era quase que um segredo, né? Quem que era invasivo e quem não era invasivo, a gente não registrava nunca no prontuário. Isso é errado, né? Eu acredito que hoje todo mundo já saiba disso e já se sinta seguro em registrar essas informações que são muito importantes em prontuário. Outra coisa importante também, que muitas vezes a gente não faz, é registrar o nome de quem foi discutido, né? E quem que é o representante daquele paciente, né? Não discutir, não envolver pessoas erradas no processo decisório e na comunicação de notícias difíceis. O doente ou seu representante tem todo o direito de solicitar uma segunda opinião e a resolução fala que o doente continuará a receber todos os cuidados necessários para aliviar os sintomas que levam ao sofrimento, assegurada assistência integral, conforto físico, psíquico, social e espiritual, inclusive assegurando-lhe o direito de auto-hospitalar, obviamente, se isso for uma medida responsável e possível. Então, mesmo quando nós temos mais possibilidades curativas ou que a gente não vai utilizar determinados recursos, ainda tem muito a ser feito pelo paciente sempre. E sempre existe um caminho para o cuidado. Isso tem que ficar sempre muito claro. E essa resolução, isso é interessante, porque sempre esse conflito, né? Ortotanásia, que é o que essa resolução fala, versus eutanásia. Então, lá em 2006, essa resolução ela foi alvo de uma ação civil pública do Ministério Público Federal que questionava a regulamentação da eutanásia. A decisão ela foi sair em 2010 apenas, né, mostrando a morosidade do sistema público aí que infelizmente a gente precisa enfrentar. E felizmente, quem julgou essa decisão viu que realmente tratava-se de algo ético, né? Então, a resolução questionada não trata de eutanásia, tampouco de estanásia, mas sim de ortotanásia. A ortotanásia é a situação em que a morte é evento certo, iminente, inevitável, e está ligada a um movimento corrente na comunidade médica mundial denominado medicina paliativa, e a ortotanásia não é considerada um crime. Então, tentaram lá, essa ação do Ministério Público disse que o CFM estava tentando regulamentar algo que não era da alçada dela, que no caso seria a eutanásia, né? Mas felizmente isso não foi para frente. E aí, já que eu toquei nesses assuntos, eu só vou sair um pouquinho da legislação para falar de conceitos importantes. A ortotanásia é o que a gente faz em cuidados paliativos, que é quando a condição, a doença de base e condições associadas já não são potencialmente reversíveis. A gente passa a focar o nosso cuidado no paciente, né? Na verdade, assim, é sempre bom a gente focar o nosso cuidado no paciente e não na doença, mas a doença, ela é considerada irreversível e a gente permite a progressão natural dessa doença, mas durante esse caminho, que muitas vezes é tortuoso e sofrido, a gente acompanha aquele paciente cuidando do sofrimento dele e da família. E é um cuidado essencial para todo paciente que enfrenta situações
é um direito de todos, né, que enfrentam situações ameaçadoras de vida. A eutanásia, e é bom, assim, ressaltar, a eutanásia não é regulamentada no Brasil, alguns países já regulamentam a eutanásia, mas seria a abreviação ativa da vida de alguém que enfrenta alguma doença terminal ou avançada, e esse abreviamento de vida ativo, essa abreviação de vida ativo, ela é sempre motivada por piedade. Então, a eutanásia, ela é proibida, tá? Mas ela sempre deve envolver um sentimento nobre, que é a piedade. Se a pessoa que abrevia a vida do outro não é movido por piedade, não é eutanásia, é homicídio. Então, é muito importante a gente diferenciar esses conceitos, né? E a distanásia é o que a gente vê, infelizmente, acontecendo muito nos hospitais ainda, que é o uso de tecnologias que acaba prolongando o processo de morrer e não prolongando uma vida com qualidade, né? É isso. Então, qual que é a conclusão desses conceitos todos? Em todas as situações, eu estou diante de um paciente que é portador de uma doença incurável, é um estado irreversível, ou então ele está num contexto de terminalidade, ele está em sofrimento. Então, nos três eu vou ter desfechos semelhantes, que é o óbito, mas as trajetórias vão ser diferentes. Então, na ortotanásia, segue-se a trajetória natural da doença, acompanhando e paliando o sofrimento. Na eutanásia, encurta-se esse caminho até a morte, acreditando-se que esse encurtamento vai diminuir o sofrimento daquela pessoa, porque você sempre tem que ser movido por um sentimento de piedade. E na distanásia, o caminho à morte, né, o desfecho vai ser o mesmo, mas vai ser um caminho mais prolongado e certamente mais doloroso, tanto para o paciente quanto para os familiares e para a equipe também, né? Porque a gente também sofre. Continuando aqui a legislação brasileira, a gente tem em 2009, então, mais uma resolução que entrou ali no novo Código de Ética Médica, que vem dizer basicamente o que a resolução de 2006 fala, né? Então, nas resoluções, só que ele traz termos mais claros ali, ele cita os cuidados paliativos, né? Por exemplo, então, nas situações clínicas irreversíveis e terminais, o médico evitará a realização de procedimentos diagnósticos e terapêuticos desnecessários e propiciará aos pacientes sob sua atenção todos os cuidados paliativos apropriados. Então, isso é fruto do crescimento, do crescimento e do enraizamento dos cuidados paliativos, né? E eu vou destacar mais uma vez, eu vou falar várias vezes durante essas aulas sobre isso, né? É vedado ao médico deixar de obter consentimento do paciente ou do seu representante legal após esclarecê-lo sobre o procedimento a ser realizado, salvo em risco iminente de morte. Por favor, não confundir essa questão, né, com delegar decisões técnicas, tá? E a gente vai ter a oportunidade de discutir isso muito na aula de comunicação. Então, mais uma resolução aqui que é muito importante para a gente, que foi publicada em 2012, que fala sobre as diretivas antecipadas de vontade, que são consideradas um conjunto de desejos prévia e expressamente manifestados pelo paciente sobre cuidados e tratamentos que quer ou não receber no momento em que estiver incapacitado de expressar livre e autonomamente a sua vontade. As diretivas antecipadas, elas podem ser qualquer forma de manifestação, né, desde que o paciente tenha se expressado antes. Então, pode ser um pai falando com a filha, né? E às vezes eu sei que vocês já viveram situações dessas, né? Que a filha expressa a vontade do pai e diz: não, ele não gostaria de viver uma situação dessa, ele já me falou. Então, vem como uma voz do outro que naquele momento não é capaz de se expressar.
Agora, a gente tem também o testamento vital, que aí é o documento, e cada vez mais a gente tem conhecido, conseguido no IPSENG, principalmente a Carol tem conseguido no ambulatório também, com um vínculo fantástico que ela tem criado com os pacientes lá, construir diretivas antecipadas registradas em prontuário e testamentos vitais, e a gente tem conseguido cada vez mais conciliar ali as possibilidades técnicas de tratamento das intercorrências com os desejos e valores dos nossos pacientes, né? Em relação às diretivas, o médico sempre deve registrar no prontuário essa informação e não sendo conhecidas as diretivas antecipadas de vontade do paciente, nem havendo representante designado, que acontece com certa frequência com a gente, né? Familiares disponíveis ou falta de consenso entre os familiares, o médico recorrerá ao comitê de bioética da instituição. Então, é algo que a gente precisa prestar mais atenção. Muitas vezes, praticando a medicina defensiva, com medo de ter que responder a algo, né, na esfera ali jurídica, a gente acaba seguindo muitas vezes o desejo e realizando procedimentos técnicos fúteis a pedido ou por exigência de familiares. Então, diante da falta de consenso, em alguns casos, eu acredito que na minoria deles, consultar e discutir o caso no comitê de bioética da instituição seja interessante, tá? Mas ressaltando que quando é construída uma comunicação linear, empática e com técnica, raramente esses conflitos acontecem, tá? E como que a gente vai elaborar de forma ética o plano de cuidado mais adequado para o nosso paciente? Eu trouxe esse artigo aqui para vocês, se vocês quiserem eu posso mandar em PDF, eu gosto muito dele, porque ele torna mais concreto, ele desenha o nosso raciocínio o raciocínio que a gente faz intuitivamente na hora de elaborar um plano de cuidados adequado para o nosso paciente. Então, a gente sempre tem que partir de dados técnicos e objetivos. Então, a primeira parte fica por conta dos profissionais de saúde, a acurácia diagnóstica. Qual que é o diagnóstico desse paciente? Qual que é a fase da doença em que ele se encontra, caso seja uma doença progressiva? Qual que é o prognóstico desse paciente? Quais são os possíveis tratamentos e qual que é a chance de sucesso? Lembrando que as doenças estão no paciente. Então, eu não estou tratando a doença está nele. Então, por exemplo, vamos pegar um paciente oncológico. Se eu tenho um paciente oncológico que tenha, não sei, infinitas linhas de tratamento possíveis, mas ele é um paciente extremamente frágil ou ele não tem condição clínica para responder, ele não é um candidato a esses tratamentos, né? A gente corre o risco de ser mais agressivo do que a própria doença, né? Avaliada, tendo a acurácia diagnóstica e avaliadas as possibilidades técnicas, então desenhada esse momento ali do cuidado, a gente parte para a biografia do paciente. Quais são os valores desse paciente? Isso pode ser direto ou indireto, tá? Se o paciente não puder responder por ele, principalmente em UTI, né? Isso pode acontecer. Qual que é a interpretação e a vivência do sofrimento, quais são as expectativas e as preferências do paciente. Então, o desfecho desse meu tratamento, ele é compatível com os valores desse paciente? Ele tem diretivas antecipadas? Às vezes a gente não pergunta, né, antes de tomar decisões radicais, né, para prolongar alguma condição. Depois a gente parte para uma discussão multidisciplinar, aliando as possibilidades técnicas, a biografia do paciente e o que é considerado aceitável, recomendado, potencialmente inapropriado ou fútil. Então, a gente parte ali das possibilidades técnicas, avalia a biografia do paciente e avalia a visão da equipe multi em relação a isso. E aí, depois, eu vou elaborar o meu plano de cuidados compartilhado com o paciente ou com o representante, considerando sempre o melhor e o pior cenários. Na aula de comunicação também a gente vai desenhar para vocês os melhores caminhos para a comunicação. Aí eu não vou me antecipar, não, porque vai ser uma aula muito bacana e é um tema muito complexo. Vou destacar aqui os extratos de cuidados paliativos. A gente trabalha lá no IPSENG, a gente prefere, nem todo mundo faz assim, mas a gente prefere, a gente acha que fica mais palpável, né, esses extratos.
Então, o extrato de cuidado paliativo precoce é aquele que é iniciado lá o diagnóstico da doença ameaçadora de vida. Então, vamos pegar um paciente oncológico, né, que ficou deprimido ou que está sentindo dor, mas tem ali várias linhas de quimioterapia ainda, né? Então, esse é o cuidado paliativo precoce. Se ele tiver alguma condição aguda potencialmente reversível, ele vai para o CTI, vai ser entubado, vai passar por diálise se precisar, tudo isso respeitando o momento de vida. O complementar é aquele paciente que ainda tem um performance status bom, ainda tem reserva fisiológica, ainda tem possibilidades curativas. Então, é um paciente que, a despeito de ter uma doença potencialmente reversível em progressão, ele ainda tem condições, né? Então, por exemplo, se ele tiver alguma intercorrência infecciosa, ele pode, né, receber um trial de CTI, ser entubado, e fazer diálise, né? Tudo com o objetivo de reverter causas potencialmente reversíveis e agudas. Com a progressão da doença, lembrem daquela figura que eu mostrei no início da aula, né? O cuidado paliativo ele se torna predominante. Então, esse paciente já tem um performance status pior, ele já está mais debilitado e mais dependente pela progressão da doença, e a gente faz essa transição de cuidado com esse olhar especial de que é um paciente com baixa reserva fisiológica, além da doença avançada, e que ele pode se beneficiar de tratamentos clínicos otimizados, sempre com olhar e respeitando essa reserva fisiológica, mas geralmente ele não vai ser um paciente candidato a procedimentos invasivos e geralmente ele não vai ser candidato a internações em unidade de terapia intensiva. O ideal é a gente definir isso antes, mas muitas vezes isso não é possível e isso pode ser definido na UTI. E com a progressão da doença, irreversibilidade ou refratariedade terapêutica, esse paciente faz a transição para o extrato de cuidados paliativos exclusivos, em que a gente tem um olhar especial de que ele está no fim da vida, de que a condição que está levando a isso é potencialmente irreversível, independente do que a gente faça, e a gente volta o nosso olhar para o tratamento de sintomas, conforto, qualidade de vida, e sempre tentando deixar a família próxima, né, paliando ali todo aquele sofrimento. A gente nunca esquecer da família, viu? A família fica doente junto com o paciente. Então, muito cuidado também, né, quando mesmo cansados, às vezes sem condições, nas abordagens com a família. Eu voltei aqui, então, a esse documento, né, que eu trouxe no início da aula, ressaltando conceitos específicos em relação ao extrato de cuidado, falando das fases da assistência intensiva. Então, esse documento, para ser mais ilustrativo também, ele não usa aqueles conceitos, né, de precoce, complementar, predominante e exclusivo, mas ele divide a assistência intensiva em fases. Então, a primeira fase seria aquela em que o paciente tem pouca probabilidade de morte, ele tem uma condição potencialmente reversível e a prioridade do meu tratamento vai buscar a cura e o restabelecimento. Na segunda fase, é o paciente que tem uma condição clínica na qual a equipe percebe uma falta de resposta, então uma evolução clínica desfavorável, ou então uma resposta insuficiente aos recursos utilizados, com uma crescente tendência a desfecho de morte ou irreversibilidade. E estabelecido esse consenso com a equipe, entre a equipe, paciente e família, a prioridade do cuidado passa a ser a melhor qualidade de vida possível e os cuidados que modifiquem a doença podem ser oferecidos quando eles forem considerados proporcionais. Então, muitas vezes, um paciente está na segunda fase da assistência intensiva, a equipe julga que a diálise não seja mais proporcional, mas esse paciente pode se beneficiar de um trial de antibiótico, né? Isso pode acontecer, a gente sempre tem que avaliar os casos individualmente. Então, na segunda fase, a morte pode ser prevista para dias, semanas ou até meses. Na terceira fase da assistência, o paciente tem uma condição clínica na qual a equipe reconhece a irreversibilidade, seria aquele paciente para o extrato exclusivo, né? A morte é iminente
e precisa aceitar o desfecho morte. Obviamente que isso tem que ser muito bem discutido. E aí o cuidado paliativo, como eu falei, passa a ser exclusivo e todas as medidas introduzidas buscam a melhor qualidade de vida possível e o conforto do paciente e dos seus familiares. Nesse caso, a morte é prevista para horas ou dias. Destacando aqui que em todas as fases a gente deve oferecer e manter cuidados individualizados, então o paciente nunca se encaixa num protocolo e, né, é sempre bom ter ferramentas de triagem, escalas prognósticas para nos ajudar a refinar e a homogeneizar o nosso cuidado, mas o cuidado sempre tem que, as decisões sempre têm que ser individualizadas, né? E devem ser suficientes para garantir o tratamento físico, psicoemocional e sociocultural do binômio paciente e família, como eu falei, no cuidado paliativo são considerados uma unidade e respeitadas as perspectivas bioéticas, deontológicas e legais. Em todas as fases também a gente precisa saber se o paciente tem diretiva antecipada de vontade e a avaliação do diagnóstico, prognóstico e do tratamento, ele tem que ser feito pela equipe multidisciplinar. Então, a gente precisa, além de ter uma boa comunicação com o paciente, com a família, a gente precisa ter uma boa comunicação com a nossa equipe, porque o discurso e o cuidado sempre tem que seguir a mesma linha, e é assim que a gente consegue chegar, delinear ali o melhor caminho para o cuidado. Né, tocando nisso e ressaltando isso, essa importância da discussão, para ser mais assertivo, né? Eu trouxe aqui uma sugestão que esse documento traz também para tomada de decisões, quando a gente vai avaliar a irreversibilidade do paciente crítico. Então, começo ali avaliando esse paciente, né, com os critérios de reversibilidade, vou pegar dados objetivos e subjetivos, a consciência entre a equipe, se sim, né? E aí, lembrando que a equipe é todo mundo que cuida do paciente, a equipe multidisciplinar, e isso tem que ser sempre registrado no prontuário. Se existe consciência, a gente vai abrir uma discussão com a família ou o representante do paciente, abordando a evolução, prognóstico, e sempre considerando as vontades e os desejos do paciente, né? A biografia e história do paciente. Se existe consenso com a família, a gente vai tentar incorporar no nosso plano de cuidados valores individuais, as crenças, e a partir disso a gente decide a forma de cuidado que a gente vai dar para esse paciente, né, que nesse caso vão ser cuidados de fim de vida, e a gente vai garantir os cuidados paliativos sempre visando o controle de sintomas da melhor forma possível. E salientando aqui a importância do apoio ao paciente, os seus familiares e a equipe multidisciplinar, né? Todo esse processo tem que ser feito oferecendo esse tipo de apoio, viu? E assim, quando não existe consenso nesse fluxograma, a gente tem que ir voltando os passos, tá? E avaliando e construindo esse cuidado. Aqui eu vou ressaltar e já puxar um link para a próxima aula, que é a importância da comunicação. Acredito que eu tenha deixado claro o quanto isso é um componente do cuidado, e um dos principais componentes do cuidado é quando a gente consegue criar o vínculo com as famílias que sofrem muito, e consegue, como se diz, assim, fazer eles compreenderem que, assim como eles, nós queremos oferecer sempre o melhor cuidado, o melhor tratamento para aquele ente querido, né? É isso, viu? Vou abrir aqui para dúvidas, deixo o meu e-mail também, se vocês tiverem alguma demanda, quiserem me pedir algum artigo que eu mostrei aqui na aula, tá bom? Estou à disposição. Finalizando. Muito obrigada pela excelente aula. Eu queria ressaltar alguns pontos importantes aqui para a discussão mesmo. Eu queria abrir também, o Bruno abriu o áudio para a gente iniciar alguns pontos de discussão, porque eu acho que quando a gente fala de cuidados paliativos proativos, de triagem de cuidados paliativos, isso causa muita estranheza, né? E as pessoas, às vezes, não percebem, né, o quanto cuidados paliativos, a gente está falando não só na melhoria da qualidade de assistência daquele paciente, na melhoria do controle dos sintomas, do melhor acolhimento dos familiares, mas também a gente está falando, eu achei muito importante que você ressaltou isso,
que faz parte de gestão de leitos de UTI. Se a gente consegue diminuir o tempo do paciente na UTI, se a gente consegue, né, reduzir essa internação que causa tanto, né, transtorno e sofrimento para a família, conseguir reduzir o tempo desse paciente, a gente também diminui, né, a taxa de permanência da UTI sem aumentar a mortalidade. Então, se a gente institui cuidados paliativos, a gente melhora a qualidade de assistência, né? É muito melhor você tentar identificar mais precocemente aqueles pacientes do que depois aí de 2 meses de internação de UTI, 30 dias de internação de UTI, em que a gente falha muito no controle dos sintomas, falha muito no acolhimento familiar, né? Porque a gente identifica muito tardiamente isso. Achei muito interessante aquele dado que você falou, que às vezes as diretivas de não reanimar o paciente, não intensificar cuidados, aparecem só no prontuário muito pouco antes da morte do doente, né? Então, assim, o quanto falhamos em oferecer cuidados paliativos bem feitos, né? E por isso que a gente, antes de que puder falar, né, no protocolo que já está bem adiantado, a gente tem que treinar a equipe, fornecer aí essa qualidade de informação, né? Ver que está tudo pautado não só na parte legal da legislação do CFM, mas também embasado em artigos científicos muito, que não são tão novos assim, como o pessoal pensa, né? Cuidados paliativos depois. Não é novo, né? Não é tão novo assim. Né? Nós que estamos um pouquinho atrasados culturalmente, né? Em adquirir esses novos conceitos, né? Então, achei muito importante ressaltar isso, né? Que cuidados paliativos precoces, proativos, eles não aumentam a mortalidade. Eles melhoram, sim, a qualidade de assistência do paciente, melhoram o acolhimento familiar, melhoram o controle de sintomas, diminuem o tempo de internação no CTI, mas não alteram a mortalidade, né? Outra coisa muito importante que eu acho que não é conhecimento de toda a equipe é que cuidados paliativos, como você ressaltou bem, tem estratos, né? São estratos bem delimitados. Então, ainda aquele velho conceito de cuidado paliativo, não tem nada para fazer, é uma coisa que frequentemente a gente escuta e que dói aos ouvidos, né? Mas que realmente ainda como é difícil mudar cultura, né? A gente está vivendo isso também com outras questões aí que a gente tem abordado, de tudo, né? Cultura é sempre muito difícil de mudar. Mas isso a gente escuta, né? E quando a gente fala, olha, vamos definir um extrato de cuidados paliativos, mas nossa, mas tem tanto ainda para fazer pelo paciente, nós já vamos. Não, tem extratos, né? Vamos deixar isso aqui definido antes que chegue lá, o plantonista vai ligar para a coordenação às 11 horas da noite. Ó, tá parando aqui, eu vou reanimar? Olha bem, isso a gente tem tanto problema também com abordagem também familiar, que é a outra parte não é, né, não é estranho que ela uma aula só para comunicação, a nossa comunicação, né, de maneira não agressiva, de maneira empática, né, isso que você ressaltou de que decisão compartilhada não é delegar à família e ao paciente implicações de decisões que são estritamente médicas, né? Então, a gente não delega. Participar significa que ele vai estar participado do seu diagnóstico, do seu prognóstico, das possíveis terapias, né, que ele vai ter, dos possíveis até mesmo, né, a terapia implica num tipo de sofrimento. Isso é a participação. Né? Ele não pode estar participado se ele não está ciente, se a família não está ciente. Muitas vezes a gente não faz isso com o paciente no CTI, mas com os familiares. Então, aquela ligação lá às 11 horas, ó, tá morrendo aqui, vem cá, vou reanimar, não vou reanimar, ou vou dialisar, né? Isso que você falou, eu achei muito, muito, muito bem colocado, assim, que isso não é, a decisão compartilhada não é delegação, né? E a gente, muitas vezes na notícia, concentra no que a gente não vai fazer. Isso eu achei muito, muito bem colocado. A gente fala, não vai dialisar, a gente não vai reanimar, então fica com a família que não, não, não. Quando a gente coloca limite, né? Ninguém ama nenhum pai. Eu não amo minha mãe com limite, você não ama a sua mãe com limite. Então, quando a gente coloca limite, implica em negligência. Quando a gente enfatiza no que a gente não vai fazer, entre o que a gente vai fazer, né? Quando a gente coloca, nós não vamos deixar seu pai sofrer, nós vamos priorizar agora o controle de sintomas, evitar sofrer. Ah, não, peraí, eu não quero que meu pai sofra, né? Então, isso é muito importante também, é essa habilidade que eu acho que é construída, né? Infelizmente, eu acho que numa aula só a gente não vai conseguir, né? Mas pelo menos a gente joga a semente de que isso é uma habilidade que tem que ser construída, né? A parte do controle de sintomas eu acho que é um grande déficit, né? A gente faz muito mal isso, assim, a gente precisa... outra coisa que, eu não sei se... Acho que foi você que falou também, mas não em outra ocasião, que a gente tem que deixar de pensar que cuidado paliativo é uma coisa intuitiva.
que a gente vai saber fazer, né? Enquanto que exige muita técnica, muito treinamento e tem que ser estudado, né? Assim, o controle de sintomas é muito difícil de ser feito. Ele tem uma técnica muito específica, também é outra aula, né? É um tipo de outra aula. Então a gente tem que parar de falar achar que é intuitivo. Ah, não, cuidado paliativo é intuitivo, eu não preciso estudar isso, né? Isso é uma coisa que eu vou chegar lá na hora e vou saber fazer. E isso a gente peca muito também nesse controle dos sintomas que a gente vê muitas vezes muito mal feito, né? Isso, e a parte da comunicação, que eu acho que vai ser muito bem, né, mais colocada aí, mais abordada na outra aula, e essa questão mesmo, assim, da nossa comunicação, o ponto é falha, né? Em tudo, né? Não só na comunicação familiar, né? Mas isso realmente uma habilidade que precisa ser treinada, né? Uma competência que tem que ser adquirida, né? Infelizmente, a gente também não é intuitivo, a gente sabe comunicar e se comunicar bem, né? Principalmente quando a gente está falando de cuidado paliativo, da vida de um parente, né, de decisões assim tão difíceis, são decisões difíceis para a gente, imagina, para o entendimento da família, né, quando está falando de um ente querido. Então, realmente, isso é uma habilidade que é muito difícil de ser adquirida. Acho que era mais isso assim, que eu queria abrir para discussão e pedir ao Bruno também para poder, ele quer fazer alguma consideração. Não, acho que você e a Paula já falaram basicamente tudo, né? Eu não sei se todo mundo sabe, mas a ideia dessas aulas era realmente trabalhar alguns temas para a gente conseguir se construir um cuidado paliativo que trouxesse a qualidade do atendimento nosso para cima. Porque o paliativo ele funciona muito nisso, a gente começa a se tornar mais médicos, né? Mais humanos. Então, para isso, antes da gente ter um protocolo, a gente precisa trazer o conhecimento para todo mundo, o conhecimento do que é o paliativo, trabalhar a comunicação e treinar as técnicas, né, de controle de sintomas. É claro que as aulas não vão ser suficientes para aprender tudo, mas, igual você falou, é a semente para começar tudo. Então, acho que a gente começou bem, acho que a gente vai ajudar a gente a compreender e trabalhar esse protocolo aí no futuro, essas aulas. Eu queria só fazer um comentário, né, sobre os extratos, as definições, ressaltar que isso sempre é um processo, né? Então, assim, o paciente não muda de um dia para o outro, não, agora eu vou fazer exclusivo. Aí já chama a família com um discurso totalmente diferente. Então, a gente sempre tem que ir construindo isso junto, né? Durante a estadia do paciente. E oferecer o que for tecnicamente possível, né? Então, às vezes, assim, a internet, eu acho que o Covid trouxe isso, né? Essa acessibilidade de informação que muitas vezes não é adaptada não é utilizada de forma correta, né? Então, pessoas exigindo intubação, diálise e gravando conversas, né? Então, assim, isso a gente precisa desconstruir, assim, urgente. Mas isso a gente consegue também criar, construindo essa relação de confiança, que é o que precisa existir, né? Em que todo mundo participa, todo mundo dá o seu melhor e a família também é acolhida e envolvida nesse processo. Eu já ia falar uma coisa da comunicação, mas eu vou deixar para a semana que vem. Alguém quer fazer alguma pergunta antes da gente encerrar a reunião ou pode encerrar? No chat, eu acho que não tem nenhuma pergunta, não. Podemos encerrar, então? Vou considerar que a aula foi excelente, porque ninguém teve nenhuma dúvida, viu? Muito obrigada. Gente, um abraço, à tua disposição, viu? Para se alguém precisar de alguma coisa, né? A equipe inteira está muito disponível para discussões, né? Para comentários. Se vocês tiverem outras demandas também, né, Marcela? Tem muitas, não dá essa brecha, não. Não, assim, a gente até pode depois pensar em ampliar essas aulas, né? Se precisar aprofundar mais em algum tema, alguma angústia, discussão de casos também, eu acho que é uma coisa, já que a gente tem essa facilidade do Zoom, né? Às vezes discussão de casos difíceis, para a gente conseguir tomar decisões juntos também, né? Compartilhadas em equipe. Muito obrigada mais uma vez, Paula. Até semana que vem. Semana que vem vai ser a Carol que vai dar. Isso.
Tá joia. Muito obrigada. Obrigada pela presença também, Laura, Bruno, todo mundo aí que participou. Até a próxima terça, então. Até a próxima terça, gente. Um abraço, boa noite.